Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. Quem está feliz com Cristo, Jesus, por Ele ter te escolhido e ter te chamado um dia? Eu estou muito feliz com Jesus. Mas eu não vou demorar muito em discurso, porque eu vou abrir a palavra, porque eu tenho alguns trechos para passar para a igreja. Mas que Jesus mandou trazer. Hoje eu vou falar de Pedro. Eu vou contar a história de Pedro. Quem é que conhece Pedro? Quem já viu falar de Pedro? Vocês não conhecem não, vocês ouviram falar, né? Ah, bom. Estão ligados? Vocês só ouviram falar. Amém? Então abra a sua Bíblia em Marcos 8, 27. Marcos 8, 27. Aleluias. Todos acharam? Quem achou, fala glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia, Jesus. Então diz assim: saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo: quem diz homem que eu sou? E eles responderam: João Batista, outro Elias, mas outros uns profeta. E ele disse: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, que disse: tu és o Cristo. Aí vocês pulam para o 32. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas sim a dos homens. Amém? Então, mais uma vez, você vai abrir mais uma vez a palavra, e vai abrir lá em Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Diz assim: disse também o Senhor a Simão, 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 eis que Satanás vos pediu para vos criar como trigo, mas eu roguei por ti para que em tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma com teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes 3 vezes, até que tu não cantarás o galo antes, e tu me negarás por 3 vezes, e és que me conhece. Pode fechar a sua Bíblia, fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua palavra, viva, rema e eficaz. De mim mesmo, Pai, não posso nada fazer, e nem nada, Senhor Deus, aplicar no coração destes que aqui estão. Porém, tu, o teu Espírito, que tudo conhece, sabe, e preparou este momento, antes mesmo que eu estivesse preparada, sabe, Senhor Deus, o agir de como proceder desta palavra, e como ela deve ser entregue aos seus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, cerca, papai querido, este lugar, com a redoma do teu Espírito Santo, com a tua unção, e faça que nós possamos crescer nessa noite espiritualmente, a ponto, Senhor Deus, de sairmos aptos para a batalha, adestrados para a peleja, a ponto, Senhor Deus, de sabermos que verdadeiramente somente o Senhor é Deus em nossa vida. É o que eu te peço nesta hora, mas desde já eu te agradeço, porque quando aqui cheguei, o meu Senhor já estava. Amém, Deus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro. Eu quando falei Pedro, o pastor ali quase se balançou todo ali na cadeira, né? Calma, pastor. Pedro não é tão ruim quanto parece. Pedro não é tão difícil quanto parece.
Pedro foi um pescador, eu acho que a maioria aqui conhece, que estava ali com um barquinho junto com o seu irmão, estava ali pescando, né? E passava a noite inteira pescando e não pegava peixe. De repente ali ia passando Jesus Cristo de Nazaré e pediu para que eles lançassem a rede novamente. E aí Pedro, juntamente com outros, lançaram a rede e trouxeram a rede cheia de peixe, certo? Essa é uma parte da história de Pedro. Dali ele saiu, Jesus falou para ele assim: Pedro, me segue, porque hoje tu não será mais pescador, mas sim pescador de homens. A partir de hoje você não vai mais trabalhar nesta obra, não trabalhará mais manualmente, mas sim espiritualmente para o meu reino. Pedro prontamente ali largou a rede, largou tudo, largou até mesmo a família, o que possuía, e começou a caminhar com Jesus. Mas antes ele passou na sua casa, a sogra estava enferma, Jesus ali curou a sua sogra, deixou ela curada e seguiram o caminho. Ali já estavam reunidos Pedro e mais alguns discípulos, cada um com a sua característica, cada um com a sua história, mas todos tinham o mesmo propósito, todos tinham largado tudo para seguir Jesus. Todos tinham abandonado a casa, as rendas, tinham abandonado muitos. A Bíblia não cita, mas Pedro era casado, poderia ter filhos, né? Largaram tudo por amor de Jesus e foram trabalhar na obra. Mas estes homens, este homem em especial, Pedro, foi o que mais me chamou a atenção nessa tarde. Porque Pedro, ele foi um homem capaz de abandonar tudo. Mas em um momento, quando nós lemos lá em Marcos, Jesus estava falando, perguntando quem era ele. Todos falavam que Jesus era muitas coisas, porque não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas Pedro dizia: tu és o Cristo, o Messias, és o meu Senhor, o meu Mestre. E Jesus fala para ele assim: disseste bem, Pedro. Mas mais adiante Jesus continua a conversa, é ali onde eu pulei. Jesus continua a conversa com eles e fala: olha, eu serei entregue nas mãos dos pecadores. Eles me rejeitarão, o meu povo me negará. E Pedro disse que jamais isso ia acontecer, que Jesus não ia morrer, não passaria pela morte. E na mesma hora Jesus repreende e fala assim: passa de mim, Satanás. Ora, um homem que há uns versículos atrás estava defendendo o mestre, dali a pouco estava possuído por um demônio, ao qual falou nos seus lábios, para trazer no coração de Jesus a incredulidade do seu ministério, do seu caminhar, para trazer no coração de Jesus que ele não precisava passar por aquilo. Mais adiante, andando na caminhada, Pedro foi um homem valente, a qual, quando Jesus estava andando sobre o mar, todos os discípulos apavorados estavam ali no barco, porque viram aquela aparição e imaginavam ser ali um fantasma. Mas Pedro mais uma vez apareceu, se jogou no mar com toda a valentia e foi ao encontro do mestre. Os outros que ficaram no barco até questionavam entre si, né, a respeito daquela situação. Mas Pedro foi ousado e foi corajoso. Ah, mas ele afundou. Mas ele foi. Ele ousou, ele arriscou. Mais adiante na caminhada, Pedro, com muita intimidade, já tinha expulsado demônios, já tinha curado enfermos, já tinha visto milagres de Jesus Cristo. E vai se aproximando a hora da crucificação do mestre. Então Jesus começa a preparar os seus. Ele começa a dizer: daqui a pouco eu não estarei mais convosco. Está chegando a hora, meus filhinhos, que vocês vão ter que andar por si só. Vocês vão ter que esperar o Espírito Santo de Deus e Ele vos conduzirá. O papai vai estar em um outro lugar, preparando-vos morada. E é necessário que vocês fiquem aqui. E mais uma vez Pedro dá a sua deixa, dizendo: não, mestre, não se preocupe. Se o senhor tiver que passar o que quer que seja, eu estarei ao seu lado. Se possível, eu darei a minha vida por ti. E é onde Jesus fala naquela palavra, diz assim: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Pedro era um homem meio indefinido de personalidade. Ora, ele estava totalmente ao lado de Cristo. Ora, ele estava totalmente guiado pelas coisas erradas, pelas manifestações malignas. Mas em nenhum momento Jesus deixou Pedro pelo caminho. E em nenhum momento essas pequenas coisas no caráter de Pedro impediram o agir de Deus na vida dele. Em nenhum momento. Como assim? Jesus morre. Antes de morrer, Pedro nega Jesus, abandona o mestre, nega ele. Jesus morre, ressuscita, aparece para os 12, questiona Pedro sobre o amor que ele dizia antes da morte. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu bem sabes, mestre. Eu te amo, Senhor, eu te amava, Senhor. Eu acho que eu te amava. Como assim? É porque, Senhor, eu amava o Senhor com um amor medroso. Um amor que na hora da sua dificuldade, eu não podia estar contigo. Mas que na hora das minhas o Senhor estava comigo. Mas eu te amo. É, Pedro? É. Jesus chega diante de Pedro e diz assim, pergunta o nome dele, porque ele tinha um outro nome antes, e depois Jesus fala para ele assim, Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja. Quem sabe o que significa o nome Pedro? Pedro o quê? Pedro significa pedra pequena, esmagalhada, esmiuçada. Sabe por que Jesus disse, Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja? Porque ele diz assim, Pedro, você é o defeito. Você, Pedro, é o homem imperfeito. Você é falho. Mas eu, Pedro, sou a pedra verdadeira. E sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Sobre você imperfeito, sobre você cheio de defeitos, sobre você, a qual até mesmo o inimigo usou, eu edificarei a minha igreja, Pedro. Você, pedra pequena, pedra esmagalhada, tu és areia. Mas eu, Jesus disse, eu sou a pedra. E sobre esta pedra, sobre esta areia, eu edificarei a minha igreja. Deus, Jesus conhecia Pedro antes mesmo de chamá-lo lá naquele barco. Se nós fôssemos colocar discípulos defeituosos, teríamos, muitos falam de Judas, né? Judas, o Iscariote. Mas Pedro, ele tinha uma coisa que chamava a atenção de Jesus. E agora eu vou dizer o que é. Pedro, quando Jesus o repreendia, ele nunca indagava o Cristo. Ele nunca indagava o Mestre. Jesus chegou a chamar ele de endemoniado. Em uma certa feita, Jesus deu uma palavra muito dura ali para os discípulos. E a multidão começou a sair, todo mundo que estava ao redor. E ele diz assim, e vocês não vão também? Ele, mais do que depressa, junto com os outros, disse, para onde nós iremos? Aonde terá palavra de salvação? Aonde nós encontraremos o refúgio? Nós sabemos que tu é o Mestre. Pedro tinha defeitos, contradições, tinha coisas a ser lapidadas. Mas Pedro reconhecia sempre que Jesus era o Mestre. Mas, pastora, o que isso tem a ver? Eu vim aqui pregar para a igreja de Cristo, para o povo de Deus. Independente da placa, da forma com que foi colocado o estatuto, eu vim pregar para a igreja, para o povo de Deus. Para o povo que, como eu, vou colocar a minha pessoa, muitas vezes durante esses dias passei por muitas tribulações.
E comecei a indagar: Senhor, mas eu tenho sofrido tanto isso, tanto aquilo, tanta perseguição. E eu comecei a ler, a analisar a história de Pedro, e eu comecei a dizer assim: Senhor, como Pedro, como Davi, eu tenho visto que dentro de mim, eu também tenho oscilado. Eu tenho tido medo na hora que o Senhor me chama por cima do mar. Eu tenho sentido medo. Eu tenho tentado muitas vezes defender o Senhor de uma forma que o Senhor não precisa ser defendido, porque o Senhor é Deus. Eu tenho muitas vezes, Senhor Deus, me calado. Ou às vezes, muitas vezes nós falamos demais em um momento que não deveríamos falar. E eu comecei a ver que eu tenho muito de Pedro. Mas o meu mestre disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É sobre a imperfeição. O mistério de todas as nossas provações, sabe onde está? É quando nós entramos para dentro do nosso quarto e começamos a olhar para dentro de nós e ver quem somos verdadeiramente. E nos apresentar a Deus verdadeiramente como nós somos, não como nós demonstramos ser. Pedro andava com Jesus, mas nem sempre ele era transparente nas suas coisas. E muitas vezes Jesus se obrigava a desmascará-lo na presença dos outros. Não porque Jesus fazia acepção de discípulo, não porque Jesus tinha preferência por esse ou aquele, mas porque Jesus estava mostrando que nós precisamos chegar e fazer um check-up dentro de nós. A igreja está entrando neste mundo, neste tempo, no tempo do check-up. Para que uma igreja seja consolidada, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós e verdadeiramente fazer uma análise. Permitir que façamos como Pedro permitiu que Jesus fizesse com o caráter dele. Pedro se deixou moldar. Ele foi perseguido, sim. Ele passou por tribulação, sim. Mas Pedro foi mais do que vencedor, porque nós estamos nessa noite, anos depois, falando da história dele. Mas você está falando de alguns defeitos de caráter que Pedro. Eu estou falando de como Pedro foi moldado e tratado. De como ele se deixou tratar. Mas Pedro negou Jesus naquele dia lá, e aí Deus depois falou sim. Mas Pedro se arrependeu profundamente. E quando ele teve que colocar a prova que ele tinha dito que amava Jesus 3 vezes, depois que o mestre já não aqui estava mais, Pedro deu a vida pelo mestre. Pedro aprendeu. E sobre o nome dele foi levantada a igreja, porque a primeira igreja começou a partir da descida do Espírito Santo, quando este Pedro reuniu o povo e se fez soldado de frente. Nós queremos nos comparar a Mateus, Tiago, até João, que eram os mais chegados, que era chamado para o Getsêmani, para a hora da dor. Mas foi a imperfeição de um homem que nos trouxe até aqui hoje. Eu não sei, sinceramente eu não sei quem é você por dentro, mas Cristo sabe. Aqui tem pessoas com potencial. Deus me trouxe para dizer que a igreja do Senhor, ela precisa despertar deste sono há muito tempo. A igreja está dormindo. As tribulações, as coisas que vêm acontecendo no nosso país, têm feito a igreja afrouxar. Porque nós éramos tidos de uma geração a qual nós nunca tínhamos visto tanta coisa como tem acontecido hoje. O avanço da tecnologia, as coisas que aconteceu. Muitos de nós aqui até somos ainda daquele tempo do carro de boi. E isso trouxe uma dormência na igreja, a qual dentro da igreja é preciso sempre ter algo novo, para que a igreja venha se interessar de vir adorar o Senhor. Estamos vivendo um tempo onde que você sempre tem que estar oferecendo algo novo. Mas ei, quem vai te salvar é algo contido velho, mas que se renova todo dia. Deus
Você pode enfeitar de todas as formas, oferecer 1001 tipos de apresentação, mas Deus não muda na sua essência. E uma das coisas que nós temos que aprender com Pedro, sim, em um certo momento ele abandonou Jesus no momento da agonia dele, mas ele se arrependeu profundamente, e ele voltou aos caminhos do Pai, e ele tomou o seu ministério, e ele prosseguiu na tribulação juntamente com os seus. Nunca mais se ouviu dizer que Pedro abandonou ninguém. Pedro teve ali discípulos junto com ele, teve ali pessoas junto com ele, nunca mais ele abandonou. Nunca mais ele procedeu daquela forma. Mas porque quando Jesus começou a moldar Pedro entendeu verdadeiramente que apesar do ministério de Jesus Cristo ser algo dificultoso, algo trabalhoso e de solidão, em nenhum momento ele encontraria outro lugar aonde houvesse uma proposta de salvação e de vida eterna. A nossa essência, o nosso ministério é aonde o Senhor tem trabalhado e tem nos proposto. Às vezes eu ouço pessoas dizer: eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o porquê que eu estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei qual é o meu chamado. O mesmo de Pedro: eu te farei pescador de homens. Eu farei pescador de homens. Ah, pastora, mas dentro da igreja eu sou um diácono, eu sou uma diaconisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é pescador de homens. Você tem que multiplicar. Mas para isso, nós precisamos ser moldados como Pedro. Tratado no caráter, tratado na essência. Quantas vezes Jesus chega para nós no momento que nós estamos na maior tribulação e queremos ouvir uma palavra de amor, e Ele pede para nós olharmos para dentro de nós? Quantas vezes? Sabe por quê? As nossas maiores tribulações são permitidas por Deus, para que nós tenhamos bagagem para poder caminhar neste mundo. Cada um de vocês aqui vão ter, se já não tem uma bagagem para carregar e para conseguir caminhar. Só se consegue permanecer em pé com história. E Pedro fez a sua. E nós estamos aqui para fazermos a nossa. Nós não precisamos esperar o galo cantar 3 vezes, Jesus perguntar para nós 3 vezes se amamos. Nós já temos o exemplo de Pedro. Agora, nós estamos num tempo em que a igreja precisa de verdadeiramente homens que sejam servos, mulheres que sejam servos do Deus Altíssimo. Porque se verdadeiramente você seguir Jesus, você vai se preocupar com o seu irmão, você vai amar mais, você vai se dedicar mais à obra de Deus, você vai ler mais a palavra, você vai jejuar mais, você vai se aplicar mais nas coisas de Deus. Automaticamente Jesus disse para o mesmo Pedro: aquele que não deixar o seu pai, a sua mãe, a sua casa, não deixar tudo por amor de mim, me seguir, não é digno do meu reino. Procuramos em vários lugares antídotos para preencher o vazio da nossa alma, que nós mesmos temos deixado abertura com a nossa ansiedade de conquistar. A maior conquista você teve no dia em que você aceitou Jesus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Este ministério é um ministério de Jesus Cristo, também sobre essa terra. Como todos que estão aí, abertos neste mesmo horário, que estão pregando verdadeiramente a cruz de Cristo. E o ide de Jesus começou sobre um homem imperfeito, que arrastou multidões, que fez a igreja crescer, mesmo em meio da perseguição, mesmo em meio da tribulação, de um tempo difícil. Eu sei que muitas vezes na sua casa você chora, eu sei que dentro do seu quarto você se angustia, eu sei que muitas vezes você imagina aonde eu conseguirei ter paz. Ou até mesmo você imagina assim: eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou caminhando porque todos estão caminhando. Eu sei que muitas vezes você tem procurado
até mesmo se contentar com coisas materiais. Mas ei, Deus está falando nessa noite que Ele está buscando pescadores de homens, pessoas para morar no céu. Ele está querendo que você se torne a igreja de Cristo. A igreja não é isso aqui, não. Isso não é a igreja. A igreja está sentada aí olhando para mim. Você é a igreja. Essa mania que nós temos de ir ao templo, dizendo que estamos indo à igreja, é como se nós não fizéssemos parte dela. Isso tem que acabar. Nós temos que vir ao templo sabendo que nós somos a igreja. Esvazia isso daqui. Sai todo mundo para fora para ver se isso aqui era uma igreja. É um templo vazio. Mas a igreja de Cristo tem que estar cheia do Espírito Santo, da vontade de conquistar, da vontade de lutar, da vontade de persistir, da vontade de prevalecer. Nós não somos uma igreja covarde, nós somos uma igreja vitoriosa, nós somos uma igreja forte, se nós formos unidos. Uma vez eu vim aqui, fiz um ato profético e falei que cada um que estiver de mão dada, só permaneceria em pé se permanecesse lado a lado um com o outro. Sabe por que o inferno não vence a porta da igreja? Porque eles são um reino dividido. Eles são divididos entre si. Sabe por que a igreja de Cristo não avançou mais? Sabe por que ontem lá em Tabaporã morreu uma menina covardemente? Sabe por que a prostituição? Sabe por que antes de ontem eu estava dentro de um culto e Deus me tirou de dentro de uma igreja e levou dentro de uma casa onde estava tocando funk para falar que Jesus amava uma pessoa? Sabe por que essas coisas estão acontecendo? Sabe por quê? Porque a igreja se encontra dividido, o reino de Cristo se encontra dividido. Nós precisamos unir forças, unir oração, unir o nosso espírito. Nós somos um único espírito. A oração de um jovem tem a capacidade de eliminar milhões de demônios. O jejum de um crente quebranta o coração de Deus, move céus. Daniel era jovem quando ele começou a orar e jejuar, e Deus lhe respondeu dizendo: desde o primeiro dia que você me clamou, eu já ouvi a tua oração. Quantos outros? Samuel. Ah, você está falando da quantidade? Não, eu estou falando da qualidade dos crentes. Um líder precisa do seu discípulo, mas o seu discípulo também precisa do seu líder. Mas pastora, você hoje não congrega dentro de uma igreja, não pastoreia dentro de uma igreja. Mas eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de levar o evangelho de Cristo. E sei que vocês todos são os meus irmãos em Jesus. Vocês são a igreja comigo. Eu peguei, pastora, esses dias agora eu comecei a fazer um propósito com Deus. Eu não venho mais, durante um bom tempo eu não vou vir à casa do Senhor para pedir. Somente agradecer. Porque eu entendi que nós deixamos para o culto para pedir. E o culto, o que é a palavra culto? Adorar a Deus, não é? Não é? Quando nós começarmos a entender que aqui é o lugar de prestar culto ao nosso Deus, e nós virmos com alegria, porque Davi via a casa de Deus com a... Ah, bom, agora sim, o povo está melhorando. Alegrei-me quando ia à casa do Senhor. Quando eu venho à casa do Senhor, independente de qual igreja eu congrego, quando eu venho ao templo adorar a Deus, independente de onde eu prego, que eu não venho interessado quantas pessoas vão ter dentro da congregação, qual é a roupa que os irmãos estarão vestidos, qual é o título da mensagem que será pregado. Eu venho literalmente para adorar a Deus. O céu se abre sobre a minha vida e eu começo a participar daquele povo chamado de Pedro, porque Pedro entendia que a igreja do Senhor tinha que passar por certas tribulações, certas provações, porque não é fácil a caminhada. Mas ele entendia que a perseverança, o perseverar e o se deixar moldar e agradecer a cada dia, a cada momento a Jesus Cristo era importante, faria ele grande nessa terra. Ser grato, gratidão.
gratidão. Mas como está a tua vida? Teu coração? Como está a tua unidade com a igreja? Será que nós ainda dizemos assim, aquele irmão daquela igreja? Qual igreja? A sua igreja. Não é aquele irmão daquela igreja. É o irmão da sua igreja. Você é irmão dele. É? Nossa, pastora, você está pegando... É sério, eu tenho ouvido isso, eu tenho visto isso. O irmão daquela igreja. Jesus Cristo diz que vem buscar o irmão daquela igreja é teu irmão. Ore por ele. Ore por ele porque ele precisa de oração. Mas esse que está aqui dentro dessa casa de oração também é teu irmão. É a igreja que você participa. Também precisa da tua oração. E da tua unidade. Não é as igrejas, é a igreja. É o ministério. Ou se houver um outro ministério, uma outra igreja, então não é de Cristo. Porque eu conheço um só Deus, eu conheço uma só igreja, eu conheço um só Senhor, eu conheço só os irmãos. É por isso que a igreja está nessa situação que está. A divisão, a contenda, a retração. Nós somos o povo de Deus. Se nós dividimos entre nós, imagina com os do mundo. Como levaremos a palavra até ele? Né? E também tem mais uma coisa. Para nós levantarmos um clamor. Deus tem colocado no meu coração para levantar um clamor. Dentro desta congregação. Dentro deste ministério. Quantas bênçãos vocês já receberam aqui neste lugar? Pode levantar as mãos. Quem já recebeu bênção aqui? Eu já recebi bênção aqui dentro. Quantas vezes por dia você ora por este ministério? Quantas vezes por dia você critica este ministério? Quantas vezes por dia você vê qualidades e vê boas venturas dentro deste ministério? Mas por que você está falando isso? Calma, eu vou explicar, vou chegar lá. Porque esse ministério é o de Cristo. E esse ministério, Deus tem um chamado, tem um propósito para ele. E ele vai começar a fluir, vai começar a crescer. Agora eu vou falar uma coisa aqui da parte do Senhor. E eu sei que eu tenho autoridade para falar isso. Esse ministério precisa de unidade. De união. De união de mente. União mesmo. Mas, pastor, aqui nós só temos os jovens, aí tem os irmãos, aí tem os irmãos que passam. Forma uma liderança. Forma aqueles que vocês vão orar pelos outros, interceder um pelos outros. Ninguém vai para uma batalha sozinho. Aqui tem pessoas que daqui pouco tempo, pastor, eu já falei, tem mudanças para a vida de vocês. Mudanças no reino espiritual na vida de vocês, que vão ser transformadas, elas vão ficar físicas no reino da terra. Tem mudanças para a vida de vocês. Pastora Alba, Deus te trouxe até aqui e vai fazer você passar o Mar Vermelho. Ele já abriu. Ele vai fazer você passar o Mar Vermelho. Pode crer, pode tomar posse. Não sei se a senhora viu a página do meu Face que eu postei. Esses egípcios que hoje eu vi, eu nunca mais verei. Esses egípcios que tu viu, nunca mais verá. Os jovens dessa igreja têm chamado para evangelizar.
para evangelizar. Sabe o que é evangelizar? Quem sabe aqui como é evangelizar? É aquilo mesmo, sair no domingo de manhã, pegar o folhetinho e ir lá na porta, que nem... Ah, mas eu não quero parecer testemunho de Jeová. E aí? Eles estão ganhando almas muitas vezes. No sábado à tarde, reunir, fazer evangelismo. Faz uma confraternização, vamos evangelizar, vamos ir em tal lugar. Missão Sentinela era acostumado a isso de bicicleta, porque eu participei. Não sou de agora não, eu participava e como era gostoso. Final de semana nós saíamos, né, Diaconisa? Saíamos, íamos para o outro lado da cidade de bicicleta, todo mundo conversando, brincando, evangelizava. E fluía, e Deus fazia, e Deus faz. O que mudou? Nada, uns cabelos brancos a mais que eu também não tinha, agora eu tenho, né? Mas Josué disse que ele tinha a mesma força. Jovens, evangelizar, buscar mais ao Senhor, né? Não buscar somente as coisas que vocês vê, busca aquilo que vocês não vê, porque Deus tem projeto para a vida de vocês. O irmão Betodo depois e a irmã, vamos orar com vocês dois, tá? Orar pelos propósitos de Deus. O coração do irmão Betodo chega, faz assim, ó, tuc, 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 tuc. Mas resumindo, Pedro, pedra pequena, esmiuçada, cheios de defeito, mas foi sobre esta pedra que Deus erigiu a sua igreja. Quem é Pedro? Vamos ver se alguém tem coragem de dizer, quem é Pedro? Quem é Pedro? Somos nós. Vamos lá. Quem é Pedro? Mas nós amamos a Jesus? Amamos. Amamos sim. E eu sei que aqui tem pessoas que amam. Aliás, todos amam a Jesus. Porque senão não teria o aceito um dia. Só está precisando encaixar algumas coisas. Mas antes deste ano terminar, Deus vai ajustar aquilo que está precisando ser ajustado. Vai colocar o carro nos trilhos. Vai começar a mudar situações contrárias. Porque daqui 15 dias, muitas pessoas aqui terão sonhos e saberão para que lugar irão correr. Deus começou já a me mostrar isso e confirmou, porque ontem a minha filha está grávida. E daí ela tinha falado para mim, mãe, eu queria que a senhora ajudasse a escolher o nome do meu bebê. Aí eu falei assim, ai, pai céu, não vai dar certo isso, né? Porque depois não vai querer. E aí deixei a carruagem andar. Falei, ela está falando da emoção. Aí quando foi esses dias, ela falou que queria colocar o nome da criança, sabe? Eu vou falar aqui, gente, oh meu Deus, é pecado. Não sei se tem essa criança com esse nome, gente, mas vocês me perdoem, tá? Eu queria colocar o nome do menino, se fosse menino, de Dominique. Aí eu falei que eu só ia chamar o menino de Streamlick, sabe? Aí, quando foi essa noite, ela teve um sonho. Para amanhecer, ela tinha passado muito mal esses dias, daí começou a melhorar, começou a tomar uns remédios, e aí ela teve um sonho. E Deus, eu creio que foi Deus que falou para ela que seria Isaac, o nome do bebê dela, né? Então, Deus começou a mostrar muitas visões, muitos sonhos, também tive uns sonhos. E Deus tem falado ao meu coração sobre esse ministério quando eu oro. Que Ele começará a revelar coisas, mostrar coisas. Entendeu? A pastora já tem tido projetos. Projetos no coração dela. Mas há uma coisa. Vamos se colocar de pé. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.